Então, boa noite, agora oficialmente, a todos que estão aqui nos acompanhando. A gente começa agora a 33ª live da Revista de História, com a honra imensa de receber uma das colegas queridas, que é a Marilena Machado, professora titular do Departamento de História da USP. A Marilena é graduada em História pela USP, mestre e doutora em História Social, sempre pela USP, e livre docente, igualmente pela USP. É professora do departamento desde 1996. Marilena é especialista em História Social da Escravidão, abolição, pós-emancipação, tem vários trabalhos que são referência na área. A gente conversava agora há pouco, o Eduardo Peruzzo, nosso colega, comentou aqui que foi a divina providência, que a Mariana percebeu, mas eu não percebi quando nós agendamos que cairia no dia 13 de maio, e assim, um dia que já foi de celebração, e que hoje pode ser de protesto, mas é sobretudo de reflexão. A gente faz uma reflexão sobre questões ligadas à escravidão, uma das principais especialistas brasileiras no tema. A Marilena, além da escravidão, também pesquisou literatura de viagem, trajetória de viajantes. Sua livre-docência, por exemplo, versa sobre vínculos entre raça, viagem e ciência no Brasil do século XIX. Publicou dezenas de capítulos de livros e artigos, tanto no Brasil quanto no exterior. O Felipe comenta que é um currículo maravilhoso, é isso mesmo. E entre os livros eu destaco Crime e Escravidão, Trabalho, Luta e Resistência nas Lavouras Paulistas, 1830 a 1888, editado em primeira edição pela Brasiliense em 1987. O Brasil através dos Olhos, de William James, Cartas, Diários e Desenhos, 1865 a 1866, editada pelo Rockefeller Center de Estudos Latino-Americanos e pela Universidade, pela editora universitária da Harvard, em 2006. O Plano e o Pânico, Movimentos Sociais na Década da Abolição, que saiu pela IDUSP, primeira edição de 94, segunda edição, se não me falha a memória, 2010, né? E mais recentemente, Raça, Ciência e Viagem no século XIX, que saiu aqui pela Interhistória, coleção Interhistória da Intermeios e Programa de Pós-Graduação em História Social da USP, em 2018. A Marilena desenvolve atualmente projetos sobre escravidão e gênero, revoltas de escravos, práticas religiosas, escravos libertos e setores populares de meados do século XIX até os dias atuais. E é necessário dizer que foi editora da Revista de História entre 2003 e 2006. Exato. Marilena, se o Eduardo Peruzzo está certo, foi a divina providência ou foi a sua atenção à data que fez com que a gente pudesse ter essa conversa, que eu já te agradeço previamente, uma satisfação, uma honra ter você aqui e ter você, como sempre, né, trabalhando com e para a Revista de História. Então, super obrigado. Eu queria começar essa conversa justamente em torno das questões de escravidão, né? Na década de 80, especialmente na sua segunda metade, houve uma renovação bastante extensa dos estudos de história social da escravidão. A partir desse momento, quais foram os temas, quais foram os conceitos que ganharam mais relevância, que entraram no centro do debate? Boa noite, Júlio. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer muito a honra de ser convidada para falar aqui na Revista de História, que eu tenho uma admiração enorme, e uma admiração enorme pela sua gestão na revista, que foi maravilhosa, assim, dos colegas que estavam em torno da sua gestão, e que a Revista de História é um veículo importantíssimo, com mais de 50 anos. Quantos anos? Fez 50 anos quando eu era editora, 60 e tantos. 71. 71, que loucura, né? Eu me lembro que nos 50 anos nós fizemos um número com artigos clássicos. Isso, maravilhoso, um número maravilhoso. E a revista sobrevive, hoje é a principal revista de história, né? A mais acessada. Então, quero te parabenizar
e dizer o quanto eu fico contente de poder, num 13 de maio, que para mim caiu a ficha, falar sobre a questão da minha geração nos estudos da história social da escravidão, porque, na verdade, foi uma coisa geracional, né? Em 88, ah, começamos a pensar sobre a questão do centenário, éramos todos muito jovens, eu, Lili Schwartz, Sidney Chalub, Leila Grande, Laura Meli Souza, etc. E aquele reviravolta de 1988, ascensão do movimento negro, um monte de congressos importantíssimos. Aí, só para contar-se uma anedota, foi a primeira palestra que eu dei na vida, e que estavam a professora Emília Viotti e Kátia Matoso. E eu quase me matei, entendeu? Eu ia, assim, o coração sair pela boca, de tanto medo, entendeu? Mas, assim, nós tivemos muita sorte de estarmos ali e termos chances de participar, de conversar, de dialogar, né? Em 88 houve uma série de reedições, e a grande questão desta geração de historiadores foi a ressignificação das fontes, porque até ali se tinha claro que o Brasil não tinha fontes para o estudo da escravidão, que o Rui Barbosa tinha mandado queimar, e essa geração do qual eu participo, que começou a voltar para os arquivos. Então, por exemplo, o meu mestrado foi feito com processos criminais, o que era uma coisa, quer dizer, Sueli Robles, Reis de Queiroz, já tinha no seu livro Escravismo em São Paulo um capítulo sobre processos criminais, mas a ideia de pegar o processo criminal, entrar dentro dele, reconstituir dinâmicas e buscar a agência dos escravizados e das escravizadas. Então, a gente pôde renovar pensando em novas fontes, o que foi fundamental. E também, eu acho que a história social da escravidão, de maneira assim, não muito direta, mas pôde contribuir com a renovação de um vocabulário sobre a questão racial no Brasil. Assim, conceitos como agência histórica, como resistência, como autonomia, como a atuação política daqueles que não estão formalmente incluídos no mundo da política. Tudo isso começou a ser pensado por essa geração que eu tive a sorte de pertencer. Que maravilha! E de fato foi muito marcante. Algumas pessoas comentaram aqui, lançaram aqui nos comentários, a Mirce Simpanaro e a nossa, que também é nossa colega historiadora, e a Lucília, né, nossa colega da Unifesp, comentaram que estiveram presentes a esse congresso lá na USP em 88 e que foi sensacional. Você falou, conforme você relembrava desse momento, né, desse marco, de uma geração que renovou a história social da escravidão, você falou do vínculo com os movimentos negros. Né? De que maneira se estabeleceu isso? Isso passa também por essa mudança de vocabulário de que você falava, uma abordagem que aproxima um pouco a academia de movimentos que percorrem a sociedade? Né? E que, no fim das contas, podem contribuir para renovar de uma forma mais ampla a própria visão, a própria perspectiva que se tem de história do Brasil? Sim, eu acho, como eu falei, Júlio, eu acho que foi um diálogo assim, indireto, porque em 88 tínhamos o congresso na USP, na Unicamp, foi no Brasil todo, né? Nós tínhamos basicamente historiadores brancos. Havia uma carência quase absoluta de historiadores e historiadoras negras. E isso foi também uma tarefa desta geração poder orientar, porque fomos nós que estivemos nas universidades, e formar
os estudantes que hoje estão tomando o lugar principal na cena, né? Ao mesmo tempo, este vocabulário tão rico que foi desenvolvido nesses estudos, de alguma forma penetrou no vocabulário. Hoje se fala muito na questão da autonomia, se fala na questão da resistência, se fala na situação política daqueles que não estão formalmente contemplados pelo mundo da política, e tudo isso não fomos nós que inventamos, mas nós colaboramos para pensar esses conceitos no contexto brasileiro. Eu acho que isso foi uma contribuição política importante dessa geração. Embora o diálogo com o movimento negro não tenha sido, porque éramos historiadores brancos, e, obviamente, o movimento negro se sentia excluído, e com muita razão. A estrutura universitária era muito mais elitista na década de 80, de 90, do que é hoje, né? Então, tínhamos essa falta de comunicação, ao mesmo tempo que eu acho que, ao trabalhar com esses conceitos, ao publicar e ao discuti-los em público, eles penetraram num vocabulário político, vamos dizer. Marilena, essa nova história da escravidão a que você se refere, ela teve um impacto decisivo, claro. Ela foi celebrada por muitos, mas ela foi criticada também por outros, né? Muitos disseram que era uma história sem contexto, que era uma história da escravidão sem contexto, né? O que você acha disso? E qual era a base conceitual, né? Que visões, que conceitos estavam por trás e sustentavam essa reviravolta e essas novas perspectivas no estudo de história da escravidão? Então, quer dizer, tem um monte de pontas aí, né? O que nós tínhamos anteriormente como uma historiografia da escravidão, Ottaviani e Fernando Henrique Cardoso, eram autores que falavam em sistema. Era um sistema escravista no qual o escravo, muitas vezes, não era nem considerado como mão de obra. Ele era parte do sistema porque ele tinha sido totalmente anulado pelo sistema escravista. Ele não era pessoa, o que juridicamente é verdade. E a tarefa dessa nova historiografia foi mostrar que o mundo formal da formalidade não necessariamente batia com o mundo real. E que um senhor de escravos, assim, dando um exemplo simples, ele não podia desconhecer que o escravo dele, o escravizado, que hoje nem se fala mais em escravo, um escravizado era pessoa e que ele precisava, de alguma forma, ter um nível, um espaço de negociação ou de tolerância, porque ele sofria as consequências. Então, por exemplo, se dizia em Minas que o senhor de escravos nunca se senta de costas para a porta, porque o escravo passa e o apunhala. Então, são conhecimentos do dia a dia que mostram que o não ser pessoa juridicamente não batia com a realidade, que senhores de escravos, seus feitores, autoridades, todos sabiam que precisavam ter um certo nível de tolerância, de negociação, porque a escravidão, no seu limite, levava a explosões de violência terríveis. Ciclicamente. O Brasil foi vamos dizer, alojou. Você está aí, Júlio? Ou está caindo? Não, eu estou aqui e a gente está te ouvindo. É que eu acho que está um pouco lenta a conexão, então está congelando um pouco, mas eu estou te ouvindo. Voltou, agora passou, agora voltou. Se coisar de novo, eu vou tirar o Wi-Fi e vou passar para o outro troço lá, como chama? 4G. O 4G. Não, mas acho que está indo bem. Acho que está indo bem. comparando com o que é o habitual.
não está dando problema nenhum, só agora deu essa desacelerada. Tá legal, ótimo. Então, eu esqueci o que eu estava falando, mas Essa é a melhor parte, né? Daí retoma de outro ponto e depois costura tudo. mas enfim, ah, não só os senhores sabiam que o escravo era pessoa escravizada e que ele tinha que negociar, como ele negociava de forma, dentro de uma perspectiva paternalista, de oferecer aquilo que o escravo exigia, ele não podia negar, como uma benesse, um presente, só que na hora que ele queria tirar, os escravizados se revoltavam. Agora eu lembrei. O sistema, conforme vivido no Brasil, experimentou, eu posso dizer, o mais alto índice de violência interpessoal de senhores escravos e feitores, autoridades, de todas as sociedades atlânticas. A escravidão no Brasil foi de extrema violência. O homicídio do senhor e do feitor era um fato esperado, não era uma coisa que acontecia uma vez ou outra, né? Então, há um índice de violência interpessoal e há um número enorme de revoltas de escravos ocorrendo o tempo todo, de quilombos pequenos, médios e grandes, além de uma série de resistências, assim, que a gente chama de cotidiano. Então, o escravo, você pode dar uma ordem que ele não entende, até parece, ele entende apenas, ele finge que não entende. A enxada quebrou, ou ele fugiu, enfim, ele boicota o serviço o tempo todo. Então, há uma resistência orgânica ao trabalho escravo, constante, diária, e é uma guerra o tempo todo. Bom, 13 de maio, né? 13 de maio, eu precisaria fazer a conta para saber exatamente quantos anos. 133. 133. Passando da historiografia para a história, fala um pouquinho dessa reta final da escravidão e desse momento, né, que hoje tem como aniversário, faz aniversário de 133 anos. Então, eu fui, já na década de 90, no Plano e o Pânico, eu fiz ou tentei fazer uma reinterpretação do 13 de maio. Por quê? No bojo de toda essa renovação, a abolição foi simplesmente excluída, entendida, o que está correto em certos aspectos, como um momento conservador, um momento em que a princesa Isabel toma o protagonismo, assinando a lei, excluindo toda a população afrodescendente e colocando um marco de um novo tipo de exclusão. E que, portanto, era preciso buscar um novo momento, que é o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, Zumbi e tal. Tudo isso eu concordo. Porém, para mim, quando comecei a estudar a abolição, eu descobri que era necessário entender que o movimento da abolição no Brasil foi o primeiro movimento de massas nacional da nossa história. Teve movimentação popular do Rio Grande do Sul ao Amazonas, com diferentes escalas. E que é o momento que não apenas as camadas médias urbanas entram em cena e reivindicam, que isso a historiografia tradicional já falava. Foi a nossa Revolução Burguesa, como dizia Florestan, foi o momento das populações urbanas se manifestarem, é o momento das camadas médias. Mas quando você sai do Rio de Janeiro, você descobre que a participação, a invasão da cena política é feita por escravizados, por libertanos, por libertos, por homens pobres. Tem um monte de revolta que ninguém conhece e que não dá para você entender
os debates político-parlamentares e nem o ativismo na imprensa e das sociedades abolicionistas, que são importantíssimas, lógico, sem entender a pressão da base, que os escravos estão se revoltando todo dia, tem a polícia. Quando eu estudei a polícia, a repressão da polícia, eu cheguei há momentos em que as autoridades estão em pânico, dizendo, olha, cada um que se vire, porque eu não tenho mais o que fazer. Tudo isso foi censurado dos jornais. Tudo isso foi deliberadamente escondido, porque não no Centro-Sul, tá? Sudeste, Cafeiro, porque não havia instrumentos suficientes de repressão, sobretudo das invasões das cidades. E as populações entravam em pânico, então o melhor era esconder mesmo. Então é louco. Foi preciso muito esforço para colocar no vocabulário historiográfico a ideia de que o movimento da abolição tinha que ser recuperado, reclamado para o movimento social, não apenas das camadas urbanas e das elites, mas daqueles que estão no fim da pirâmide, os próprios escravizados, né? Então, por exemplo, eu achei revoltas em que os escravizados estão dizendo morra os senhores, morram. Isso na década de 1880, em Campinas, do lado de São Paulo, morram os brancos, morram os escravizados, nós vamos matar todo mundo, nós vamos acabar com tudo isso. Ora, isso aí tem um impacto político, gente, enorme, que não pode ser esquecido. O que me espanta é que ainda temos trabalhos hoje conhecidos, premiados, que simplesmente desconhecem tudo isso e retomam uma mesma abordagem dos memorialistas, dos historiadores do movimento da abolição da década de 1840, 1940, 1950. E hoje, Maria Helena, quando você falou da persistência de visões que seriam ultrapassadas, hoje, como que o 13 de maio está sendo visto? Você acha que houve uma recuperação desse significado ou a tendência hoje é de negação mesmo? Eu acho que a tendência é ambivalente. Então, por exemplo, você pegar hoje a entrevista de uma historiadora negra da Bahia, Flamira Albuquerque, para o UOL, ela fala as duas coisas. É preciso recuperar a atuação daqueles que estavam fora do jogo, como o Clube de Libertos de Niterói, que manda uma carta para o Rui Barbosa, dizendo, olha, nós não somos bobos, a lei do ventre livre disse isso, nós queremos educação para os nossos filhos, isso, aquilo, outro. É uma carta hiperpolítica, mas, ao mesmo tempo, a questão é a apropriação, coisa que acontece tanto no nosso país, né? Grupos que têm acesso à palavra escrita, se apropriam, e hoje as redes, se apropriam da verdade e criam versões de vencedores, né? O próprio Patrocínio falou, não se preocupem, quando nós, quer dizer, os verdadeiros abolicionistas, tivermos calçado o caminho da abolição, deixaremos vocês passarem em triunfo. Quer dizer, ele já sabia que o movimento seria apropriado pelos de última hora. Interessante, eu sempre penso nesse pós-abolição, aí por vício literário, né? Através daquela crônica do Machado de Assis, que sai 6 dias, né, depois do 3 de maio, sai no dia 19 de maio, se não me falha a memória, e que na verdade é um pequeno conto em que ele relata a história do dono do Pancrácio,
né, que gostava de se dizer um antecipador, um pioneiro, porque antes da Lei Áurea ele já havia libertado o Pancrácio, e daí o Pancrácio continuou na casa dele fazendo exatamente as mesmas coisas e de vez em quando levava uns cascudos, mas ele compreendia que era um homem livre, né? É muito impressionante como você tem aí uma percepção de uma mentalidade escravista que persiste, né? E que persiste hoje, né? Exato. Para quem estuda escravidão, Júlio, a realidade brasileira é dolorosa, porque você vê rastros de relações escravistas todo dia da sua vida, sabe? Você quer fugir, mas você é obrigado a encarar. No caso, que eu acho que o conto, a crônica do Machado, mas também, mais do que isso, a realidade das relações sociais foi que o emancipacionismo, lei de 71, 69, 71, 85, e toda a postura formal do Império foi de postergação e de procura de saídas pessoalizadas. Falei isso hoje à tarde, vou falar de novo, acho fundamental, porque ainda não foi feito um estudo suficiente sobre isso. No Brasil, a tradição é da alforria, do escravizado ou escravizada comprar sua própria alforria. Agora, pense bem o que isso significa. Significa que aquela pessoa que foi comprada e está sendo explorada consegue fazer uma poupança trabalhando acima de suas forças no final de semana e que para sair da escravidão, já com muita idade, porque a gente sabe que demorava 20 anos para fazer poupança, ela tem que entregar tudo para o senhor e indenizá-lo, porque a alforria tem um viés indenizatório. E isso, se você pensar as alforrias da década de 1870, 1880, quando a escravidão está caminhando para o fim, você vê um sistema de indenização sendo realizado de maneira informal, o que foi extremamente maquiavélico por parte da classe senhorial e da própria lei do ventre livre, que incentiva a indenização. Uma parte dos senhores diziam: mas a lei não pode me obrigar a dar indenização, porque eu sou dono do escravo, eu dou se eu quiser. E a lei, objetivamente, dizia que se o escravo apresentasse pecúlio, mesmo não o suficiente, ele poderia entrar na justiça, pedir avaliação e pagar em prestações. Só que esse é um processo que beneficia de maneira clara a classe senhorial e que houve, no final, nos anos finais de vigência da escravidão, um processo acelerado de transferência de renda dos escravizados para a classe senhorial. Eu acho que isso não está claramente definido ainda na historiografia, porque a alforria, claro, dava autonomia, a pessoa tinha um plano, ela se submetia a prestar bons serviços, ela trabalhava mais. Tem um lado do poder pessoal, mas tem um lado de uma baita exploração. E com o seguinte detalhe, que até a tese da Marília, por exemplo, que foi premiada no nosso programa, mostra que isso já vem de muito tempo. Quem se alforriava mais no Brasil eram mulheres, né? E são as mulheres que têm filhos, certo? Então, elas contratavam com um terceiro, faziam um contrato de trabalho para prestar serviços de até 7 anos para integralizar a alforria, mas tinham que se separar dos seus filhos, os filhos continuavam escravos. E há um processo de educação para servir pela tutela, que se impõe e fica cada vez mais claro à medida que nos aproximamos de 88. Então, tem um processo social que não é assim maquiavelicamente planejado, mas
mecanismos de controle e de expropriação dos escravizados que ainda precisa ser melhor reconhecido pela historiografia. Perfeito. A Karina pede indicações de leitura, eu já indico uma, embora eu não entenda nada, que é o Plano e o Pânico, da própria Maria Helena, a edição de 2010 pela EDUSP, a edição mais recente de 2010 pela EDUSP. Te ocorre assim, rápido, a gente pode mandar depois também. Sobre qual exato tema? Então, Karina... Narrativa de superação, romantização. Bom, eu acho que o trabalho da Marília Bueno Ariza, Mães Infames, Filhos Venturosos, que saiu pela Alameda, explora isso. O mestrado dela, que se chama O Ofício da Liberdade, o livro da Enidelce Bertin, As Alforrias em São Paulo, não sei o que, Dominação, esqueci o subtítulo. Pelo nome da autora se acha, né? Se acha fácil. E muitos outros que a gente tem que assim pensar um pouquinho, mas tem muitos. Não, mas já está ótimo. Você já deu 3 ou 4 que estão de excelente tamanho. Marilena. Tornando-se livre, tornando-se livre. É uma antologia organizada por mim e pelo Celso Castilho, da Universidade de Vanderbilt. Ali tem artigos do Brasil todo sobre o tema. Maravilha, maravilha. Marilena, tem um tema que cruza, uma questão que cruza todo esse debate em torno do fim da escravidão, da abolição, e não só, que é a questão da relação das teorias raciais, a presença das teorias raciais, a formulação e a propagação de teorias raciais, e você mais recentemente tem estudado isso, e especialmente a relação dessas teorias raciais com a abordagem médica. Fala um pouquinho para a gente disso, por favor. Nossa, esse é um tema tão doloroso e difícil, né? Eu comecei a estudar esse tema estudando a coleção fotográfica do viajante Louis Agassiz, como disse o Júlio, publiquei pela Harvard University Press e saiu traduzido pela EDUSP, eu acho que é em 2010 também, William James, porque é a parte da viagem pelo William James, que era estudante de medicina, mas que traz as cartas dele falando sobre raça. Eu fiz um estudo inicial e tem um livro que eu também organizei com uma artista plástica haitiana, suíça, chamada Sasha Huber, que se chama Fotografia. É que saiu bilíngue, photography. Organizado por você com Sasha Huber. Isso. Traços de Luiz Agassiz, fotografia por ciência, ontem e hoje, Rastros e Raças de Luiz Agassiz, fotografia. A primeira edição por São Paulo, da 29ª Bienal de Artes de São Paulo, 2010. Isso, e segunda edição em seguida pela Funarte. Perfeito, 2014 daí. Aí a gente realmente fizemos um estudo da formação de uma coleção, da primeira grande coleção fotográfica racialista que foi feita no Brasil. Mais recentemente, eu me voltei para fazer o estudo das teorias raciais em medicina com relação às mulheres escravizadas, a questão da ginecologia, por exemplo, do estudo do corpo, chamado estudo somatológico, e da ginecologia. Então, tem 2 artigos aí para sair em livros, mas o último se chama O Problema do Osso Ilíaco, que é um estudo das teorias a respeito da bacia, do aparelho da pelve,
das mulheres africanas e afrodescendentes, feitas por médicos holandeses e franceses, e que chega no Brasil e informa os estudantes da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e a Enfermaria de Partos do Rio de Janeiro. Então, eles acreditavam em coisas assim do além, de que a pelve da mulher negra era igual à do macaco, de que ela era masculinizada, que ela só tinha filhos, porque tinha que compatibilizar a ideia da bacia masculina, que é mais estreita, com a facilidade do parto. Aí como é que você faz? Elas deviam ter parto mais difícil, então com a ideia de que a cabeça do feto negro era menor do que do feto branco, e finalmente com as teorias de que elas tinham menos febre puerperal, porque tinham menos enervação, e também sentiam menos dor. Então, a enfermaria de partos do Rio de Janeiro, simplesmente os médicos ali fazem manobras inacreditáveis, gente. O fórceps, em 1880, é um instrumento do tamanho de uma enxada, um negócio horroroso que macera a cabeça do feto, faz um corte terrível, né? Na pelve da mulher, na vagina. É um índice de mortalidade altíssimo, e isso está justificado desde a autópsia do Jorge Cuvier, em 1817, na Vênus Hottentote, que atravessa o século XIX inteiro com teorias de anatomia comparada. A anatomia comparada foi um importante instrumento de consolidação de teorias raciais. Eu fiz esse artigo para um livro que está saindo agora, vai sair agora em junho, e junto com não junto, são 2 artigos casados. É o meu, o problema do celíaco, e o segundo é da Lorena Teles, que foi minha aluna de doutorado e que faz o estudo prático de como essas teorias tiveram impacto na enfermaria de partos do Rio de Janeiro. Então, esses são temas muito dolorosos, muito tristes. Imagino. O trabalho da Lorena também foi premiado, né? Também foi vitorioso no processo interno e divulgado. Ganhou a série Teses e também ganhou o prêmio da melhor tese em ciências sociais da LASA, e o livro da Marília Arisa, que eu citei, também ganhou o prêmio do melhor livro a respeito do Brasil pela LASA. As 2 foram premiadas em anos consecutivos. Elas são o máximo. Elas são o máximo. Maravilha. A Marília eu não lembro, a Lorena eu lembro como aluna na graduação. Marilena, o Albuquerque tinha falado, eu acho que na prática você já respondeu a maior parte do que está por trás da questão dele. Ele disse que no seu curso você falou sobre a relação entre maternidade e escravidão. Você, na verdade, já falava disso agora, mas isso permite que a gente faça uma transição, né, da discussão acerca das relações entre teorias raciais e abordagem médica para discussão sobre o lugar da mulher, a questão de gênero no âmbito da história da escravidão. Né? Isso. E foi esse um pouco o caminho que eu fiz. Eu já vinha escrevendo, que era um plano que, pelo jeito, não vai se realizar, porque eu já estou fazendo outras coisas, que era de fazer um livro com biografias de mulheres escravizadas saindo da escravidão. E eu escrevi alguns artigos. Um sobre uma escrava que fugiu, que é a Ovídia Benedita Maria Albina da Ilha, uma escrava que troca identidade, inventa uma identidade livre. E escrevi um artigo sobre uma ama de leite que é acusada de matar a criança branca que ela cuida, a Ambrosina, que é um artigo que se chama Os Dois Beneditos,
ela tinha um filho chamado Benedito e tinha que amamentar uma criança chamada Benedito, só tinha leite para um. Alguém ia morrer de fome ali. Ou de dor de barriga, porque dava mamadeira para o filho dela. A gente sabe que o Brasil não tinha conhecimento da pasteurização do leite, enfim. Desses 2 artigos, eu acabei engajada num projeto na Inglaterra que se chamava, bom, já vou lembrar, mas que eram com 2 historiadoras inglesas, uma especialista no Caribe, que é a Diana Payton, que hoje é professora da Universidade na Escócia, Universidade de Edinburgh, e a segunda, Emily West, que é da Universidade de Reading, é especialista sobre os Estados Unidos. E elas trouxeram um projeto muito legal, que é financiado pelo Arts and Humanities Research Council, e que elas e fizemos um grande projeto, fizemos 3 congressos internacionais, um em Newcastle, que é no norte da Inglaterra, um em Reading, que é em Londres, e outro aqui no nosso departamento, que foi financiado parcialmente pela FAPESP. E fizemos 2 números especiais de revista, o Slavery Abolition e o Women's Journal Review, e também um livro que saiu pela Routledge, sobre a questão da maternidade. Esse processo todo me levou à consciência da importância da maternidade na definição da escravidão. E, a partir daí, comecei a trabalhar neste tema esse ano, porque esse ano, gente, em setembro, são 150 anos da Lei do Ventre Livre. E a Lei do Ventre Livre é sobre o ventre. E, mais uma vez, o ventre escravo, que lá na origem da escravidão era o parto sequitur ventre, quer dizer, o filho segue o status materno e não paterno, como era o normal, e que o ventre livre reestabelece que a saída da escravidão é pelo ventre também. Então, eu, juntamente com o Flávio Gomes, com a Yamara Viana e a Luciana Brito, que também foi me orientando, é professora na Bahia, organizamos um livro, Ventres Livres, ponto de interrogação, legislação, maternidade, não lembro o quê, que deve sair pela Unesp, esperamos que ainda esse ano, mas estamos trabalhando seriamente na questão do gênero, que é fundamental para entender a dinâmica da escravidão. Maravilha. Desculpa, falei demais. Não, nunca, nunca. Pode falar à vontade. Quanto mais é melhor. Marilena, o Kaique perguntou se há uma relação da figura do juiz de paz com a escravidão. Escapa um pouco aquilo que você vinha falando, mas de qualquer forma, para a gente não deixar a pergunta no ar. Sim, tem mais ligação com o juiz de órfãos, porque o escravo é pessoa considerada como os loucos, as crianças e os órfãos, né? Então, tudo deve ir para o juiz de órfãos. Então, se você tem a ambição, pretende planos de trabalhar, deve trabalhar sempre com o juizado de órfãos. Lá é que você tem, por exemplo, pedidos de guarda, perda de tutela, tem uma série de processos que acompanham, por exemplo, a mãe que sai alforriada, mas não pode levar o seu filho ingênuo, quer dizer, depois do ventre livre. Você tem uma riqueza grande de coisas ali, para o século XIX, né? Claro. Não sei se te respondi. Não, perfeito. E o nosso colega Eduardo Peruso, que é uma figura importantíssima na revista de história, porque embora ele não faça parte da comissão, é o sujeito que prepara todas as lives para depois a gente
poder subir para o YouTube, para o Spotify, etc. O Sim. Eduardo pergunta se, sobre o medo das elites de uma Ah, haitianização do Brasil, né? Se o Haiti podia ser aqui. com certeza. Nossa, ontem eu estava lendo na minha turma da tarde um documento que foi publicado pelo historiador Marcos Carvalho, do Pernambuco, que se chama O ABC do Divino Mestre, que é um documento de 1846, portanto, em torno da Revolta Praieira. Já tinha uma grande movimentação política em Recife, e esse senhor, chamava Agostinho, foi preso junto com a sua mulher e uma comitiva de seguidores. Ele era entendido como um messias e pregava pelas ruas, e com ele tinha um texto. Ele era alfabetizado, assim como sua mulher. E é uma poesia sobre o poder dos morenos, Olha, dizendo que logo o poder dos brancos vão se acabar, e quem vai mandar aqui são os morenos. E chega um ponto, ele diz: olhem para o Haiti e vejam, tomem uma lição. e Então, quase 50 anos, 42 anos depois da independência, né, do Haiti. exatamente, porque lá nos alfaiates, na revolta dos alfaiates, sim, se saia na rua, marinheiros e caiados, todos hão de se acabar, e no Brasil só os pretos hão de mandar. Mas isso é 1798. Aí você chega em 1846 e o Divino Mestre está falando do Haiti. O Haiti é um pânico. O medo é constante. A sociedade escravista é uma sociedade de medo, né? Não vire as costas, não desça do cavalo no eito, porque os escravos podem te atacar. Só vá lá ver os escravos com um feitor de chicote armado com uma garrucha. É medo, uma situação de profunda opressão. E mesmo assim, se você pega, eu peguei já processos, por exemplo, de famílias senhoriais paranoicas que estão sendo envenenadas com vidro moído, com veneno de cobra, porque tem alguém que está tendo problema de estômago. Às vezes é verdade, às vezes não. E matam muitos escravos sob tortura para conseguir a confissão. E, gente, é um mundo do medo e do horror. É um pânico Um pânico. constante. É. Mariana, está acabando o nosso tempo. Eu te agradeço Eu imensamente, é que agradeço. porque foi ótimo e hoje ainda, né, no 13 de maio, deu tudo certo para a gente poder fazer essa discussão e manter esses temas em debate, um debate de alto nível, né, um debate que não se Uhum. consola, não se restringe apenas ao que já é sabido, ao que já é conhecido, é trazer novas questões, é ampliar os horizontes. Então, super, super, super obrigado. Foi Eu muito é que bacana mesmo. agradeço muito, Júlio, e a todos os colegas que estão aqui escutando, pela paciência, pelo interesse. Agradeço a revista de História e vamos conversando, né? Porque a nossa profissão exige isso, um diálogo constante. É isso mesmo. Eu agradeço também a todo mundo que veio aqui, que acompanhou, que teve o privilégio de acompanhar a entrevista da Mariana Machado. Convido todos para que no dia 27 de maio, daqui a 15 dias, assistam a entrevista do Henrique Carneiro, também nesse espaço das lives da Revista de História, e informo que desde hoje cedo, a Revista de História tem uma nova editora, que é a Miriam Donikoff, que assumiu a gente já vem fazendo essa transição e a Miriam assumiu hoje. Marilena, super obrigado de novo Muito e obrigada. vamos ver se Boa mais para noite. frente a gente marca outra conversa para continuar Isso, esse, vamos. esse bate-papo aqui, tá bom? Muito legal, viu, Júlio? Muito obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite para todo mundo, muito obrigado.